Na verdade, chuva sempre é bom. E para o setor do agronegócio, setor da pecuária e da agricultura, é sempre bem-vindo. Nós temos aí um período de estiagem tradicionalmente longo, aí, que se instala desde maio até setembro, final de setembro. Isso muitas vezes permite, dificulta principalmente o setor da pecuária. Né? Agora, no caso da agricultura, é lógico que nós temos aí na fase final de colheita ainda alguma coisa muito pequena, talvez de algodão, uma colheita ainda da forrageira, do semente de pastagem, por exemplo, que ainda compromete alguma coisa, né? Mas no geral isso é bem-vindo, por exemplo, principalmente a agricultura empresarial, de modo geral, o pessoal que trabalha com plantio direto, é interessante que chova mais cedo, porque acontece que há uma germinação das ervas daninhas, você pode melhorar esse manejo do plantio direto. Então, a antecipação da chuva é benéfica nesse sentido. A gente sabe que se ela se prolongar dessa maneira, e esse ano foi interessante, praticamente nós temos chuva todos os meses do ano. Se você analisar especificamente Goiânia, por exemplo, ou sul, sudoeste do estado, as regiões mais tradicionalmente agrícolas do nosso estado, praticamente todos os meses aconteceram alguma chuva, né? E isso é bom nesse sentido até. É lógico que a gente tem algumas limitações nesse processo aí, por exemplo, algumas culturas têm dados específicos para se iniciar o plantio em Goiás. No caso, por exemplo, da soja, nós teríamos aí, em função do vazio sanitário, que ela seja o início do plantio seja a partir de 1º de outubro. Então, já que tem chuvando, todo mundo tem aquela consciência, gado, morre no pasto. Isso significa o que para a pecuária em Goiás? Que vai sair com saldo positivo em 2009? Exatamente, eu acho que a pecuária nossa evoluiu muito também. Lógico que em função desse período de estiagem, o que o produtor fez? Ele começou a se precaver ao longo dos anos. Ou ele tem uma suplementação mineral, ou ele está fazendo silagem. Algumas vezes já havia, você pode ver que ao longo há muito tempo você não vê essa questão de morte de animais no estado de Goiás. O produtor, ao longo do tempo, ele foi se adaptando à tecnologia e fazendo isso. Mas este ano, especificamente, a gente tem essa vantagem aí. Um dos grandes beneficiários desse processo é a pecuária, tanto de corte quanto de leite, que isso tem aí com as chuvas antecipadas, né, e é importante dizer que choveu no estado inteiro. Você pega a região do Araguaia, do norte do estado, a região do sul, quer dizer, nós temos chuvas ontem aí, de Tumbiara a São Miguel do Araguaia, Aruanã. Então, realmente, houve um alcance, um espectro grande, isso é bom, principalmente para a pecuária nesse momento. Agora, o excesso de chuva pode prejudicar de plantio da terra, se chover muito mais do que o esperado? Não, a gente dificilmente vai ter excesso de chuva nesse período. A gente tem, historicamente, alguma coisa de excesso de chuva, prejudicando talvez as atividades de dezembro em diante, quando você tem os tratos sanitários da lavoura, controle de doenças, controle de pragas na colheita. Então, o que acontece? Nós começamos a plantar nossa safra de verão a partir de 1º de outubro, em Goiás. Então, às vezes nós estamos colhendo soja precoce já em janeiro, nós temos colheita aí de soja que começa em janeiro e vai até abril praticamente, às vezes com os vários tipos da cultura, né, vários tipos de variedade. O milho também, nós plantamos muita coisa na safrinha, já plantamos em fevereiro, nós estamos chuva ao longo do período. Mas a chuva, em excesso, ela prejudicou esse ano. Goiás praticamente não tinha problema no colheita com excesso de chuva, mas o norte, o nordeste teve sim problema com excesso de chuva. 30 dias sem chover na Bahia, por exemplo, com excesso de chuva na Bahia, prejudica a cultura. Mas hoje nós temos uma tecnologia com máquinas bastante potentes, que você consegue colher muita coisa ao mesmo tempo. Então, se chove, e o plantio direto favorece. Se choveu de manhã, com 2 horas sem chuva, você consegue entrar com as máquinas na lavoura também. Então, excesso de chuva favorece a doença? Favorece. Dificulta o controle de praga, o controle de doença também. Mas isso, nesse momento que está acontecendo, em momento algum é prejudicial. Isso, pelo contrário, é benéfico e traz, acho que é bem-vindo para todos. Secretário, nossas palavras estão muito otimistas em relação às notícias do campo. Chuva e financiamento, essas duas misturas, significa boa safra, boa colheita, mais comida na mesa do cidadão? Sim, eu acho que isso a gente tem que, de certa forma, comemorar. Nós temos aí um plano safra com recursos colocados à disposição do produtor que está sendo atendido na medida do possível. Nós temos limitações em função dessa tomada de recursos também. Nós temos uma inadimplência aí, que ao longo dos anos ela vem sendo negociada, renegociada, e isso tem limitado, por exemplo, o produtor muitas vezes tomar novos recursos. Então a gente tem aí um passivo financeiro aí ao longo dos anos, em função das 3 últimas das safras anteriores que foram ruins, que se negociou uma safra por uma safra só, isso são latentes, quer dizer, existe o setor defendendo, o próprio governo de Goiás, a Secretaria da Agricultura tem trabalhado nesse sentido da renegociação das dívidas do produtor rural, da Federação dos Trabalhadores também defendendo aí a questão da agricultura familiar, que também tem um nível de inadimplência também elevado em algumas regiões do estado. Então isso muitas vezes, quer dizer, você tem o dinheiro disponível na agência e não tem tomador, por quê? Porque ele está inadimplente. Então isso, muitas vezes, e isso em Goiás nós temos esse problema, não é só Goiás, mas Goiás, por estar na região centro-oeste, diferente do centro-sul do país, que tem
consegue preço melhor. Se você tem uma ideia, por exemplo, o milho colhido na safrinha no Mato Grosso hoje é R$8 a saca, e o custo é 18. Então, o produtor não está, nesse momento ele não tem, e além de tudo não tem armazém, você tem um custo muito mais alto da logística para levar esse produto para lá, você tem adubo, tem semente, chega mais caro lá, aí na hora de vender está valendo R$8, enquanto o custo produtor está em torno de 18. Então isso, de alguma maneira, dificulta e leva na diferença. Essa semana, no começo da semana, foi divulgado o mapa da cana no Brasil. Foi apontado que Goiás vai ser o estado de maior produção, de maior plantio. Como é que a Secretaria recebe essa notícia? Bom, a área agricultável de Goiás realmente ela tem um potencial para expandir muito. Nós ocupamos aí só com soja 2 milhões de hectares, mas nós temos um potencial muito grande para expandir, temos aí alguns milhões de hectares de pastagem degradada. Então isso, se você analisar, por exemplo, nós vamos analisar aí algumas regiões do sudoeste do estado, onde há uma intensidade maior de agricultura, mas também o rebanho bovino não caiu, não reduziu. O que aconteceu? Houve uma intensificação da tecnologia e da utilização da pastagem, quer dizer, houve uma racionalização, a aplicação de tecnologia, melhorou-se a qualidade da pastagem e ampliou-se a agricultura. Então a questão, por exemplo, de dicotomia aí, por exemplo, entre soja, grãos e cana de açúcar, por exemplo, eu entendo que com a questão da publicação do zonamento da cana no país, de Goiás, realmente aí teve uma área maior de potencial de crescimento, é lógico que nós pudermos utilizar racionalmente todo esse potencial que nós temos, nós não vamos perder na questão do grão, da produção de alimentos básicos, mas também podemos crescer na questão da cana-de-açúcar, que traz, sem dúvida, uma agregação de valor para a economia do Estado, e com certeza, se a gente melhorar a questão das nossas pastagens, nós vamos ter o mesmo rebanho até crescendo, sem interferir. Quer dizer, nós podemos aumentar o espaço da agricultura, mas melhorando as pastagens também, nós manteremos o rebanho com o uso mais eficiente das nossas pastagens. Não vai ter problema nesse sentido. Inclusive nós discutimos aqui essa semana, sobretudo sabendo do impacto ambiental desse plantio da cana. E há uma grande preocupação justamente a monocultura da cana. É preocupante. Ela ao mesmo tempo bom para a economia agrícola, mas também preocupante para a área do meio ambiente. Eu vejo isso, eu participei de uma discussão bastante acirrada alguns anos atrás, 2005, 2006, quando nós fizemos a lei. Eu fui secretário de Agricultura e Meio Ambiente de Rio Verde, quando nós limitamos o plantio da cana-de-açúcar no município. Limitamos a 10% da área agricultável do município. Quer dizer, criou-se uma polêmica, aquilo foi importante, dizer se é constitucional ou não. Mas isso não é a realidade hoje. Mas olha só, foi extremamente importante naquele momento, porque nós não atingimos nem aquilo que foi previsto na lei do município. Quer dizer, o município conseguiu limitar, discutiu-se essa questão, e eu acho até hoje que o município tinha razão, porque ele é responsável pelo ordenamento do solo urbano e também rural. Então, a gente pode, embora você tenha um zoneamento, nós temos várias regiões do estado que não tem nada plantado. Então, acho que se você consegue trabalhar, por exemplo, existe uma lei no estado hoje que novas usinas, de maneira nenhuma, elas implantariam a abolição do fogo. Quer dizer, já é um avanço no processo. Você não vai ter queima mais nas novas usinas, você já queima a colheita mecanizada nesse sentido. Então, eu acho que é possível trabalhar nesse sentido. Os impactos ambientais vão crescer, vão existir, vão. Mas se você tem uma rotação a cada 3 anos, você entrar com nova cultura, isso é permitido. A cultura da cana é a mais antiga do Brasil, tem 500 anos. Outra classificando também comemora aí, né, secretário, a volta tão esperada em matéria. Sim, isso aí foi um trabalho extremamente importante. Após 10 anos, nós voltamos, a matéria foi extinta, foi colocada em liquidação em 99. E ela vem por esse processo de arrastão ao longo dos anos, em função de muitas dívidas, de má gestão ou de gestão inadequada no passado, não cabe aqui discutir isso. Mas a importância da Emater para que Goiás hoje seja o que é, se Goiás hoje ocupa esse perfil potencial que tem um espaço grande na produção do país, deve-se muito à antiga Carga Goiás nos anos 70, a Emater depois nos anos 75. E aí ele tem um papel fundamental na capacitação da agricultura, na difusão de tecnologia, em levar a pesquisa. Os pesquisadores trabalharam lá, mas a Emater o que tem que fazer? Ele pega essa tecnologia e leva a disposição do produtor no campo. Então ela tem um papel fundamental. E nesses 10 anos aí houve um processo de interrupção. Houve uma interrupção nesse processo, uma volta da Emater. O governador, quando extinguiu a agência rural no ano passado, se propôs a reestudar a questão da Emater, e a gente trabalhou isso junto com o secretário Leonardo Veloso e toda a equipe. Os movimentos sociais foram importantes na reivindicação, o Grito da Terra, a FAEG, o CETAEG, todo o segmento organizado da cadeia, na reivindicação da recriação da Emater.